Olá, vamos aqui falar um pouquinho sobre a lição 8 da revista da Escola Bíblica? Então tá, vamos lá, né? Estamos falando sobre a supremacia das Escrituras e a lição 8 fala sobre a lei e os evangelhos, revelam Jesus. O texto de Deuteronômio, ele fala sobre a lei de Deus. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se, também as atará por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da sua casa. Aqui a verdade prática e a lei não salva, mas esboça o plano de redenção em Cristo confirmado nos evangelhos. Então, assim, de uma forma assim, bem prática, o que a gente... Bom, primeira coisa, eu acho que todos conhecem essa lição. É o tipo de lição que a gente pensa assim, eu conheço isso tudo, e tá bom, mas eu vou estudar de novo, alguma coisa eu vou aprender de novo. Vai sim, tá? Vai aprender sim de novo, porque tem aqui algumas coisas bem interessantes que eu achei. Primeiramente, na introdução, ele fala que na lição de hoje estudaremos a relação entre um Pentateuco e a mensagem de Cristo. O que é o Pentateuco? Tá? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da lei, tá? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que em grego eles chamam de Pentateuco, tá? Penta é 5, né? Então são 5 volumes. Mas e no hebraico fala Torá. Eu prefiro Torá, sempre falar Torá, eu prefiro sempre ir tomar sempre como referência o original hebraico. Por quê? Porque apesar do Novo Testamento ter sido escrito, tá em grego, blá blá blá, eu creio que a origem, Deus, ele criou o hebraico. Deus fez tudo através do hebraico. Deus criou sua história, a sua mensagem toda no hebraico para nós. Tá? E o que nós temos de grego já é assim um testemunho, né? É um testemunho até do Antigo Testamento, não é? Então, eu prefiro sempre o hebraico. As palavras são muito fortes, muito profundas no hebraico. Realmente é muito bom. E aqui no capítulo 1, aqui, item 2, fala sobre a grandeza da lei. E daí a gente só tem que decorar esses 3 aspectos, né? Que a lei ela tem 3 aspectos: o moral, que possui validade permanente para todos os povos; o cerimonial, que trata da liturgia religiosa dos judeus; e o civil, que diz respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Uma coisa que eu anotei aqui, tá, que eu acho assim super importante, que é bom a gente destacar a importância da lei, tá? Por que a lei é importante? Olha só que interessante isso, uma coisa nova, talvez você não saiba, não sei. Mas no Código Civil brasileiro, o artigo 3º fala que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para qualquer coisa, né? Para mostrar que não é culpado de alguma coisa. Tipo assim, tipo lei de trânsito, vamos colocar. Tipo assim, você roubou alguma coisa de alguém, daí você chega lá,
Chega lá, a polícia vai, te pega e você diz assim: ah, mas eu não sabia que na lei brasileira não pode roubar. Isso não é desculpa, tá? Isso não é desculpa. Você vai sofrer uma infração, uma penalidade em função da lei e não pelo que você sabe da lei. Então a mesma coisa com Deus. Deus, ele quer que todos nós conheçamos toda a lei, tá? Toda ela é importante. Deus quer que Deus fala que nós não podemos desconhecer a lei. Hoje nós não vivemos mais sobre a lei, mas ela é uma referência. Ela é uma referência. Assim como, por exemplo, quer ver? Você lá tem o seu filho, sua filha, tá? Então, quando criancinha, você fazia ele obedecer. Não, tem que comer toda a comida. Tem que sentar na mesa direitinho para comer. Tem que fazer a lição na hora certa. Tem que tirar o sapato, o chinelo para entrar em casa. São as leis que você colocou na sua casa. Tá? Enquanto aquela criança, seu filho é pequeno, ele tem que obedecer. Ele tem que saber dessas leis, ele tem que ter entendimento disso. Por que tem que ter entendimento disso? Para valorizar depois a sua liberdade. Porque ele vai crescer, ele vai ser uma pessoa livre, vai trabalhar, vai estudar e vai ter filhos também, tudo. Então, ele vai ter uma responsabilidade maior de si, ele vai ter ele vai valorizar a sua liberdade. Hoje nós somos livres em Cristo, mas quantos não valorizam a sua liberdade porque desconhecem a palavra de Deus? Converte, aceita Jesus, vai na igreja, mas não lê a Bíblia, não conhece as leis, não conhece os mandamentos, mal conhece os 10 mandamentos. E sempre se apoia na graça, porque o pai é bonzinho, porque o pai ele me abençoa, porque o pai me perdoa, mas desconhece a lei. Então, assim, a pessoa aceitou Jesus, você tem filhos pequenos em casa, você tem adolescente, faz conhecer a lei de Deus, faz conhecer os 5 primeiros livros da Bíblia. Para valorizar, este é o processo de Deus nas nossas vidas. Nós temos que valorizar isto. No capítulo 2, ele já fala sobre os evangelhos e a mensagem de Cristo nos evangelhos, tá? Então, a palavra evangelho significa boas novas. Então, o Novo Testamento, ele vai trazer um conhecimento a partir dos evangelhos, o conhecimento de Cristo, ele vai testemunhar, são 4 pessoas, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, que resolveram, pela inspiração divina, deixar registrado tudo o que aconteceu quando Jesus estava aqui, tá? Então, assim, é importante a palavra de Deus, porque ela traz esse testemunho, assim como a lei no Antigo Testamento, a história do Antigo Testamento é importante, como eu falei, no Novo Testamento também é importante conhecer a história de Cristo. Aí eu colocar uma outra historinha para você. Quer dizer, não é uma historinha, é um dito que eu gosto muito de usar, que eu acredito muito, que é assim. O povo que não conhece a sua história, tá? Ele não está preparado para o futuro. Tá? O povo que não conhece a sua história não tem identidade. O povo que não conhece a sua história está fadado a repetir os mesmos erros da história. Olha, são 3 coisas importantes aí, relacionadas ao conhecimento da história. Nós temos que conhecer, porque
história da nossa linhagem divina, ela mostra a nossa identidade. Como é que eu vou dizer que eu sou a imagem e semelhança de Deus? Como é que eu vou dizer que eu sou como Cristo, né? A imagem de Cristo, se eu sou um cristão, né? Cristão é aquele que é parecido, que é idêntico a Cristo. Se eu não conheço toda a história, porque ser conhecido não é uma questão de ter a mesma face, mas é a questão de ter a mente de Cristo, de ter as atitudes de Cristo, de ter lembra daquele livro, em meus passos, né? E que faria Jesus? Parece que é isso. Em meus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? É isso, nós temos que ter sempre, a nossa vida tem que ser pautada sempre nesse questionamento, tá? Jesus, o que faria Jesus se eu estivesse nessa situação que eu estou? Porque se eu sou cristã, eu vou repetir as mesmas atitudes de Cristo. Por isso é importantíssimo conhecer, aqui como diz, a mensagem do reino de Deus, né, que é o item 2, e conhecer a mensagem da salvação, tá? Por que a mensagem do reino de Deus? Porque o nosso reino não é físico, o nosso reino é espiritual. Eu estou como se eu tivesse assim, vivesse num reino onde tem um rei, o rei é Cristo, os súditos que sou eu, que é você. Então nós vivemos nesse reino e temos que conhecer, só que ele é espiritual. Ele é espiritual, ele é pensamento, ele é atitude, ele é força, ele é ânimo, ele é discernimento, ele é compreensão, ele é visão, entendeu? Então, e tudo isso, onde é que eu encontro? Na história, tanto na história do Antigo Testamento, como na história, principalmente do Novo Testamento, a questão da história, que ali fala da história de Cristo na Terra. Como é que ele viveu, sendo 100% Deus, como é que ele viveu nessa Terra. Então, servindo de exemplo para nós, para que a gente também possa, né, estar tendo as mesmas atitudes que ele. Então, a mensagem do Evangelho ela é importantíssima para nós, tá? As leis e o Evangelho revelam a Jesus. E o terceiro capítulo fala sobre uma mensagem transformadora. Tá? Então, a transformação do caráter, que a gente já falou um pouquinho aqui antes, né? Sobre ser igual a Cristo, ela só vem através das Escrituras. Tá? Porque é necessário conhecer a lei para se sentir liberto. É necessário conhecer a história para a gente ter uma identidade, não repetir os erros e tudo que eu já falei. Então, é muito importante, né, a gente poder conhecer a lei e os evangelhos. Aqui no 2 também, no capítulo 3, item 2, a restauração da família. Também importantíssimo, né? Para que a gente possa, através das escrituras, a gente consegue restaurar a família. Tá? Porque ali a gente encontra... Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Nos dias de hoje, um dos pouquíssimos lugares onde você tem referência de família é na Bíblia. Até na escola eles estão tirando a figura da mãe, a figura do pai, né? Nas escolas a figura dos gêneros, estão tirando a questão há muito tempo a questão da disciplina, que já não pode disciplinar, você não pode nem disciplinar os seus filhos mais, né? Então assim, ó,
toda a sociedade hoje está se esfarelando no quesito família. Então, a única âncora que nós temos, e parece que ela está se transformando realmente na única, é a Bíblia. É a Bíblia. Até a tua família pode pensar, eu tenho minha mãe, meu pai. Muitas vezes, quantos de nós tem mãe e pai que é divorciado, separado, casado 2, 3 vezes, ou não tem uma vida com Deus, ou não teve uma história de obediência, então não pode passar um exemplo para os seus filhos. E então, muitas vezes, nem na própria família nós temos uma referência. Na igreja, meus queridos, por mais que a gente coloque assim, os olhos nos pastores, nos líderes, nas líderes, eles não são perfeitos como nós também não somos perfeitos. Mas o único que é perfeito é a palavra de Deus, é o Senhor e a sua palavra. Então, se você realmente está desesperançado com relação à sua família, eu te animo agora. Leia a Bíblia, porque a Bíblia vai te ajudar a restaurar a sua família. E é só ela. É a única forma de tu andar seguro, firme, sabendo que você vai conseguir, né, chegar lá. Por isso a supremacia das Escrituras, não é? Glória a Deus. E o terceiro aqui é a regeneração da sociedade. Claro, se nós temos tudo isso, se nós temos uma lei, entendemos, valorizamos a liberdade, se nós temos uma história, e através da história nós não repetimos os erros que a história cometeu, nós temos uma identidade restaurada, uma família restaurada, claro que isso vai impactar a sociedade. Claro que isso vai impactar, e é algo natural, não é forçado. Quando a igreja quer impactar a sociedade de forma forçada, ela está agindo com legalismo, né? E não é com legalismo que se faz isto. A gente simplesmente pratica isso tudo que eu falei na família, né, na sua vida individual, lendo a Bíblia, entendendo a lei, entendendo a história de Cristo. E naturalmente nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma regeneração de todos que estão à nossa volta, da pequena sociedade que está em nossa volta, e conforme aquilo, o teu chamado, até uma coisa maior, pode transformar o Brasil, pode transformar o mundo, conforme o teu chamado. Mas nada forçado, porque forçado é o legalismo. E o legalismo, ele é feito sem conhecimento da lei. Pode ver, quem é muito, muito, muito legalista, faz uma perguntinha do Antigo Testamento para saber se sabe. Não sabe, só sabe aquelas gerais que todo mundo sabe, mas pergunta se já leu todo a Torá, né? Pergunta se conhece as leis, né? Pergunta se essa pessoa pode, né, dar assim a mão, né? A mão para dizer assim, não, eu realmente cumpro tudo que Cristo quer que eu cumpra, né? Nessa vida, que eu faço tudo como ele faz. Não, normalmente não. O legalista, ele não faz isso, porque ele não tem essa base toda que fala nessa palavra. Conclusão de tudo, a função da lei, ela é transitória, tá? Ela serve para revelar o pecado, mas também ela aponta, tá, para essa liberdade em Cristo. Conhecereis a verdade, ela vos libertará em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, estou lendo aqui, em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e da fé em Cristo. Então, conclusão de tudo isto, né? A palavra de Deus, ela é importantíssima. Então, qual é o sentido dos 5 volumes denominados de Torá? O sentido é
é de revelar a lei. Eu coloco assim, de forma, a resposta pessoal minha, tá? Pra você ver na lição como é que ela tá falando, tá? Vamos ver aqui outra aqui. O que os evangelhos indicam quanto às profecias messiânicas? Ah, mas aí eles indicam muita coisa. Aí, até a própria lição, ela fala que a lei e os evangelhos revelam a Jesus. Revela Jesus histórico e revelam também até o Jesus, né, que vai voltar, que vai da segunda vinda, né, com Mateus 24, revela o Jesus da segunda vinda. Então, traz também as profecias messiânicas, não é só em Apocalipse que tem, não. Nós temos, assim, vários livros da Bíblia que tem profecias do Apocalipse, desse momento da volta de Cristo que está pertinho, né? Falta pouco, né? Então, tá. Então, assim, eu espero que isso te ajude, né? Para que você possa entender a lição e que você possa praticar a lição. Se você é um professor, uma professora, que já dê uma ajudazinha também, algum subsídio, alguma coisinha para alavancar aí a sua aula. Então, assim, que Deus abençoe muito a sua vida e vamos ver, né? Eu estou começando a fazer esses tipos de vídeos. Então me acompanha no meu canal, vai lá e dá um like, te inscreve no canal e me acompanha, tá? Eu não falo só disso, eu falo sobre outras coisas também, tá? Tudo vídeos curtos, vídeos gostosos sobre saúde, música, coisas de mulher cristã, né? Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.